Este é mais um episódio da websérie Taylor Talks, uma iniciativa do programa Taylor Made da Terreus. Eu sou o Fernando Dejavite, gerente executivo de vendas do segmento industrial, e neste episódio contamos com a participação dos nossos parceiros da Tirol. Kelly e Douglas, sejam bem-vindos e muito obrigado pela participação. Por favor, peço que façam uma breve apresentação de vocês e da Tirol. Douglas, a palavra está com você. Boa tarde, Fernando. Primeiro, agradecer pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é Douglas Negrini, eu sou gerente executivo de suprimentos do Grupo Tirol. Eu estou na companhia há 4 anos e trabalhando aí cada vez mais para atender as expectativas tanto da Tirol quanto do mercado, né? Grandes desafios que nós temos diariamente. E para isso a gente precisa estar sempre contando com parceiros como a Terreus. Bom, neste bate-papo de hoje queremos falar sobre os desafios enfrentados pela área de suprimentos na negociação do açúcar. Né? Para iniciar, gostaria de fazer a primeira pergunta para o Douglas. Em 2020, foi um ano de muita incerteza em relação ao consumo e muita volatilidade em relação aos preços. Conta para nós, Douglas, como isso afetou o negócio da Tirol? Bom, na verdade, 2020 foi um ano muito complexo, né? A pandemia, ela atingiu diretamente todas as empresas no primeiro momento. Eu acho que todo mundo ficou muito angustiado com o que ia acontecer com o cenário econômico, né? Nós já sabíamos que na saúde a gente ia ter muitos problemas, mas a gente precisava pensar e pensamos muito no cenário econômico, né? Ali, em meados de março, abril, a gente teve uma queda frente àquilo que nós havíamos planejado, mas posterior a isso, nós começamos a perceber uma demanda crescente. E, em paralelo a isso, nós tínhamos no nosso planejamento, no ano de 2020, colocar uma terceira planta, por exemplo, na nossa linha de leite condensado, na nossa indústria em Pinhalzinho. E foi isso que aconteceu. Então, acabou culminando uma demanda alta, né? Um lançamento de um produto novo, no qual a presença de açúcar ela representa em torno de 35% a 40% também dentro desse produto. E aí, com esse terceiro equipamento, ele nos ajudou a atender uma demanda que veio de forma muito surpreendente para nós e dar velocidade na nossa produção e, com certeza, aumentar a nossa produção nessa planta industrial. Então, 2020, além de ter todos esses problemas que a gente teve com a questão da pandemia, mas, por outro lado, a gente viu uma demanda crescente e, graças a Deus, a gente conseguiu atender uma terceira planta. Isso é um privilégio para o segmento de vocês, acho que nem todos tiveram essa mesma oportunidade de aumentar vendas nesse momento de bastante incerteza e de recuo de consumo especial, né, nos estabelecimentos externos, né, no consumo fora de casa, nos restaurantes e bares. No caso de vocês, acho que foi um pouco diferente, não só no de vocês, mas acho que de todo o setor de lácteos de maneira geral, que acaba sendo um consumo mais de varejo, um consumo doméstico, conseguiu aproveitar dessa oportunidade e aumentar as vendas, né? Isso é verdade, né? É assim, né, Fernanda? É como você disse, né? O varejo realmente surpreendeu, mesmo porque toda a linha de food service teve uma queda gigantesca, né? Então, houve nesse momento uma mudança de hábito, né? Então, muitas pessoas que se alimentavam fora de casa, realmente, em função dos problemas que nós tivemos, teve que realmente voltar a produzir em casa. Então, nós realmente aproveitamos essa oportunidade, apesar de, por um lado, a gente ter tido uma queda no food, mas, por outro lado, nós crescemos realmente no varejo. Muito bom.
Acho que, por outro lado, também a gente teve uma reviravolta nos preços, né, de maneira geral, mas em especial das commodities, né? O açúcar, ele teve uma queda bastante relevante lá no início da pandemia, chegou a operar com um dígito, um nível bastante baixo, né? Acho que isso proporcionou alguns clientes, algumas indústrias fazer o seu hedge, a sua proteção, né, do seu nível de compra. Mas, com o passar do tempo, né, a gente viu um nível, uma desvalorização da moeda, né, do real, uma alta do dólar, e, em paralelo, também uma alta das commodities, e o açúcar também estava inserido nesse contexto. Então, o açúcar, tanto o açúcar quanto o dólar subiu. Isso, para nós, né, abriu uma oportunidade muito boa para a exportação, né, o câmbio veio favorecer essa estratégia de venda, mas eu entendo que, para o lado de vocês, também trouxe um desafio, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí quais foram as iniciativas tomadas por vocês para mitigar os impactos nos preços. Fernando, de forma geral, né, 2020 realmente foi um ano que vai ser difícil de esquecer, né? E aí é como tu comentou, né? Então, ali no início do ano, nós tivemos os preços mais baixos que eu também nunca tinha visto, e dentro do mesmo ano, os preços mais altos, né? Então, como é que se planeja, né? Como é que uma indústria de lácteos que tem na sua linha de produção, por exemplo, leite condensado, onde o açúcar é uma matéria-prima muito importante e tem uma relevância muito grande na composição de custo, como é que a gente trabalha para mitigar, né, toda essa volatilidade? Bom, a Kelly, né, que é a negociadora, ela é uma pessoa que ela fica no dia a dia, inclusive com muito contato com a equipe da Terios, e aí se troca muita informação, né? E com base nessas informações é que nós tomamos decisões de trava de câmbio, de trava de tela Nova York. Então, as nossas decisões, elas foram muito fundamentadas, muito em cima da informação que nós recebemos de vocês. Nós somos uma empresa que nós temos hoje na nossa carteira de compra em torno de 12 mil itens. Com certeza, o açúcar, ele é um item muito relevante, mas como nós temos tantas outras coisas para comprar, então a gente precisa demais da ajuda de vocês, porque o nosso tempo é muito curto. Então, a informação vindo da Terios, vindo do nosso parceiro, nós temos segurança para tomar decisão e fechar nossas telas. Muito bom. A gente fica bastante feliz em saber isso, em receber esse feedback, porque a gente trabalha justamente para isso, para poder apoiar, né, os nossos parceiros a tomar as melhores decisões no momento correto, e com isso, né, vocês poderem se dedicar, né, às atividades mais relevantes, né, à produção, ou também, no caso de vocês, a poder negociar toda essa quantidade aí de itens que vocês têm na carteira. Exatamente. Guilherme, agora é com você. Como o Douglas comentou, né, ele disse que você está à frente aí do dia a dia para se atualizar e buscar informações relacionadas ao mercado de açúcar, aos fundamentos de açúcar. E como você bem sabe, né, é uma usuária assídua dos nossos serviços, nós oferecemos, né, aos nossos clientes, né, o apoio à gestão de risco de preço e informações sobre o mercado de açúcar. Conta para nós, né, como que as operações de derivativos de proteção de preço geram valor e ajudam na estratégia de precificação do açúcar para Tirol. Eu acredito que, assim, 2020 foi um ano de grandes desafios, né? A gente viu uma volatilidade muito grande do açúcar
E até eu acho que um dos pontos que o Douglas salientou, no sentido dessa troca e dessa sinergia entre fornecedor, né? Essas informações eu acho que são de suma importância para a gente tomar as decisões, as tomadas de decisões dentro da empresa. Hoje eu não fico exclusivamente focado para commodities, para açúcar, então, além do açúcar, tem as outras demandas, e essa informação que vem do fornecedor, eu acho que é muito importante também, essas trocas de ideia que a gente tem no dia a dia, fazem com que a gente possa atingir os objetivos lá no final, né? O açúcar, ele é um item muito representativo, por exemplo, na linha de leite condensado. Então, às vezes, centavos vão fazer toda a diferença para a colocação do produto lá no mercado, lá na gôndola, né? Então, eu acho que é isso. A gente está próximo ao fornecedor, estar atento. Eu acho que 2020 também... a gente não foi tão agressivo em algumas coisas, justamente por esses fatores externos que contribuíram muito para a mudança dos preços na Bolsa do Açúcar. Então, acho que sendo um pouquinho mais cauteloso, a gente conseguiu atingir bons resultados ainda dentro de um cenário bem conturbado, né? Como se diz, que a gente vai ficar com a lembrança de todo esse cenário de pandemia que a gente enfrentou aí. Ainda em relação aos serviços que oferecemos para os nossos clientes, né, e você, sim, também usa todos eles. Sim. O que você tem achado, né, do nosso programa de fidelidade, o Terreus Recompensa? Conta para nós. Eu diria que isso é uma forma, como diz, realmente de recompensa, né? Eu acho que está sendo visto e une ainda mais as empresas, né? Criar um elo ali de proximidade, de interação também. Então, isso é muito positivo. A plataforma de vocês também hoje eu estava avaliando ela, achei assim excepcional. Muitas informações, gráficos demonstrativos onde a gente tem as informações, acho que tem um delay, por exemplo, de um dia quase que eu estava avaliando lá com o Paulo referente aos volumes. E então isso é muito positivo, né? A gente tem informação clara e no momento que a gente precisa, né? Isso é muito interessante. Bacana, você já se antecipou a minha próxima pergunta, você vai estar falando do portal TaylorMade, né? Isso mesmo. O portal de relacionamento com os nossos clientes. Conta para nós, como está sendo a sua experiência? Você já tem resgatado os prêmios? O que você tem achado dessa iniciativa também? Foi um ano, isso iniciou em 2020, né? Esse formato aí com vocês, e acho que é muito gratificante, né? Porque aí a gente tem essas recompensas através dos volumes, juntamente com os volumes que a gente teve crescentes no ano, né? Então acho que isso foi gratificante para a companhia, né? É uma forma realmente de bônus, mas engrandece, eu acho que ainda mais a parceria entre nós, né? Agora a gente, né, conta com esse programa para todos os nossos clientes, e o legal de tudo isso é que todo mundo ganha, né? Realmente. Então, de acordo com, né, a retirada de volume, todos vão acumular pontos dentro do nosso programa de recompensa, e aqueles clientes que de fato estão se destacando, estão tendo, né, uma performance de volume acima, né, da média, acabam tendo uma forma de um benefício adicional e acaba multiplicando pontos adicionais no nosso programa. E vocês, né, não é diferente, como o Douglas já falou, vocês tiveram a oportunidade de aumentar o volume, cresceram o share, então são só pontos que estão sendo acumulados e podem ser agora resgatados com prêmios aí para toda, né, para o negócio da Tirol e para de acordo aí com o desejo de vocês. Então, muito bom, a gente fica feliz que vocês estejam gostando dessas iniciativas, e isso nos dá mais energia para continuar fazendo
esse tipo de iniciativa, fazendo coisas novas e disponibilizando, né, inovações e um jeito diferente de atender os nossos clientes. Kelly Douglas, muito obrigado por compartilhar conosco todo esse conteúdo. Foi um prazer participar e fazer essa troca de experiência com vocês. Esse bate-papo está chegando ao fim, mas semanalmente temos um novo episódio no ar, que está sendo compartilhado através dos nossos key accounts, canal do YouTube e nosso site Terreos. Acessem e até a próxima. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.